tarde, amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Oráculo Literário. Hoje vamos trabalhar uma autora pouco conhecida, Charlotte Perkins Gilman, com O Papel de Parede Amarelo, título original The Yellow Wallpaper. Estou aqui com o Carlos. Então eu sempre estou aqui, né? Se eu não estou é porque tem alguma coisa errada. Como o Nicholas me falou, não vou reforçar. O Papel de Parede Amarelo, Charlotte Perkins Gilman. Ele vai contar um pouquinho da história dela, da autora, para nós, que é uma autora bastante importante dos Estados Unidos. Esse livro foi publicado recentemente pela José Olímpio, né? José Olímpio. Isso. E é um livro que está à venda na Amazon, preço bem camarada. E o livro é O Papel de Parede Amarelo, como nós já falamos. Então, Nicholas. Bom, pessoal, vou começar com a história da autora, antes de tratar um pouco do livro. A Charlotte Perkins Gilman nasceu em 3 de julho de 1860 e faleceu no dia 17 de agosto de 1935, aos 75 anos. Ela nasceu em Hartford, no estado americano do Connecticut, mas cresceu em Rhode Island, estado próximo, e morreu em Pasadena, na Califórnia. Foi uma grande romancista, escreveu contos e muitos poemas, fez parte do movimento feminista e sufragista. Essa obra dela em si apresenta muitos traços autobiográficos, que eu e o Carlos vamos comentar logo mais. E o conto dela, que dá origem a este livro, foi publicado pela primeira vez em janeiro de 1892, numa revista inglesa uma revista da Nova Inglaterra. Na juventude dela foi muito difícil, na infância também o pai dela abandonou a família e um dos irmãos dela faleceu muito cedo. Depois ela teve um casamento bem conturbado com o Charles Stetson, que é um artista de Providence, que é a cidade natal do nosso Lovecraft, com quem teve uma filha. E depois a autora entrou num quadro de depressão profunda, chegou a ser até ficar um mês internada num sanatório, se consultou com o melhor especialista da época em problemas nervosos, por assim dizer, que era o Dr. Mitchell. E, por incrível que pareça, ela tem parentesco com uma outra autora famosa, que é a Harriet Beecher Stowe, que escreveu A Cabana do Pai Tomás. Verdade. Então, e o ex-marido dela casou com a melhor amiga. Quase a cabana do pai. Não, o ex-marido da Gilman, depois que separou, que teve a filha, casou com uma melhor amiga dela. Fantástico. Impressionante. Eu achei nessa minha cola, né, tem umas coisas meio idiotas, mas resolvi falar sobre tudo. E então, vamos tratar sobre agora a obra em si, né? O enredo da obra é basicamente o declínio, a loucura da personagem principal, que não tem nome. É uma mulher que o marido dela, o John, que é médico, levou ela para o campo para ela se curar de uma doença desconhecida. E na época eles até tratavam que era um surto nervoso, uma coisa assim relacionada a nervos. Histeria, né? Uma espécie de histeria. Tudo era histeria naquela época. Exatamente, eles vão para uma casa no meio do campo, uma casa em estilo inglês, bem bonita por sinal. E nessa casa tem um quarto que tem um papel de parede que é amarelo. E... Ah, vá. Pois é. Incrível. E de primeira esse papel de parede causa um desconforto na autora. E nesse meio tempo que ela passa na casa, ela começa a beirar a loucura, por assim dizer, se sentir incomodada. E, Carlos, o que você tem a dizer sobre o enredo? Não sei se tu tens algo a acrescentar. Antes de mais nada, vamos mostrar. É um livro muito curto, ele tem... Não tem 60 páginas, eu acho. Não tem 60 páginas, aí o livro está mais grosso porque tem um pós-fácil e a apresentação. Na verdade é um conto, né? Na verdade é uma discussão. Se o livro ele é um romance, eu acredito que não, porque ele não tem estrutura para ser um romance. Se ele é uma novela, que tem núcleos fundidos, que eu acho mais provável, ou se ele é um conto. Eu acho que para conto ele também é muito extenso. Para romance ele é muito curto, eu acho que uma novela seria um bom título para esse livro. Um livro de 60 páginas. Como o Nicholas falou, ele retrata a história de uma moça, uma mulher, que ela tem um surto nervoso. Ela é casada com um médico psiquiatra, né? E esse indivíduo ele propõe para ela que se vá tirar férias no campo, né? Se eu não me engano é em Boston, eu não me lembro, mas é na Nova Inglaterra.
E lá eles ficam numa casa vitoriana, ela fica a maior parte do tempo dentro da casa, ela fica confinada para evitar perturbações de espaço e de outras pessoas e tal, isso fica muito claro. E ela acaba entrando num quarto, ficando num quarto, que eu acho que era um quarto de crianças, se eu não me engano. Quarto de criança. E nesse quarto havia um papel de parede com um padrão muito interessante, e aquele papel de parede chamou muita atenção dela. Então fica muito claro que ela é muito obsessiva, uma pessoa, né, com toque talvez, sei lá, uma depressão nervosa, qualquer coisa assim. E ela começa a enxergar padrões ali dentro desse papel de parede, que são meio monstruosos, assim, uma coisa meio que fantasiosa, inconsciente, enfim, dá para fazer muitas análises dessa obra, né? Assim, no final da obra dá para entender que, à medida com que ela vai agravando o quadro da nossa personagem, vai se tornando um pouquinho beirando a loucura, ela parece que vai se incorporando à loucura do papel de parede, por assim dizer, Não, eu ia chegar nesse ponto muito bem apontado. Chega um momento em que o isolamento é tão grande das outras pessoas, ela se sente tão sozinha, que ela acaba fazendo só isso, ela acaba analisando só o papel de parede, né? À noite ela tem alucinações, ela escuta coisas como se tivessem seres dentro do papel de parede e tal, ela tem sonhos ou não, isso não fica evidente no livro, não sabe se realmente é realidade ou não. A realidade do livro, claro, né? Então é uma obra, estava conversando com o Nicolas antes, ele disse que não é de terror, depois ele vai dar as razões dele, né? Eu acho terror sob o aspecto de um terror psicológico muito tradicional na Nova Inglaterra. Nós temos dois nomes que são extremamente pesados na Nova Inglaterra, que são o Edgar Allan Poe e o Lovecraft, e os dois têm essa forma. E o Stephen King, também da Nova Inglaterra, né, do Maine, tem essa ideia do terror psicológico. Só que o Stephen King ele sai um pouco às vezes do terror psicológico. Esses dois, um romântico e um realista, eles têm essa visão de terror psicológico que a Charlotte vai acabar absorvendo nessa obra, né? Ela não é só uma obra de terror, ela é uma obra sociológica também, ela mostra as relações parentais, as relações conjugais de um casal do século XIX, né? Dos anos 1800, isso se passa? 1800 e pouquinho. Do período do século XIX, do final do século XIX, talvez começo do século XX, eu não sei se também o ano fica claro. Não tem como saber o ano, mas presume-se pelo ano que foi publicado, em 1892, que seja no final, segunda metade do século XIX. Por aí. Então é uma relação conjugal. O que eu discordo nesse livro, existe um prefácio de uma autora brasileira chamada Márcia Tiburi. Eu acho que ela é cientista política, também alguma coisa assim, né? Ela tem essas relações muito mais políticas. E eu não gostei desse prefácio, porque ele deu uma visão político-ideológica para a obra, que eu discordo. Primeiro porque, tudo bem, a Charlotte Perkins Gilman, como o Nicholas comentou, ela era tanto feminista quanto sufragista, por razões muito simples, pela questão do abandono familiar, da morte do irmão, ela acabou se tornando feminista, e das relações conjugais também, que eram muito violentas no século XIX. Mas o livro não tem um teor político-ideológico, não fica claro em momento algum que o livro tem esse teor. O que acontece é o seguinte, existe quase, porque assim, a Márcia Tiburi argumenta que a maneira como o marido trata essa esposa, trancafiando ela numa casa de campo, sendo isolada da população, seja uma coisa covarde, até mesmo opressora ou qualquer coisa assim. Muito bem, até pode ser-lo. Só que eu não penso que o indivíduo tenha feito isso, porque o indivíduo não tem voz no livro, né? Quem tem voz é só a mulher. Eu penso que o indivíduo fez isso na melhor das intenções. Não é com a intenção de sanar o problema de saúde que a esposa tinha. Lembremos, a psicanálise é datada dos anos 1900, começo dos anos 1900 com Freud, com alguns outros que precederam, mas isso em 1900, não no final dos anos 1800. Portanto, a psicanálise vai surgir 20, 30 anos, 40 anos depois, vai se fundamentar do período que nós estamos falando aqui do papel de parede. Então, como eu falei ali no começo, as doenças eram tudo histeria. O Freud começou a tratar todo mundo como histérico, não é? E depois é que ele foi dando o nome aos bois, né? A doença dos ratos, a doença de não sei o que, o homem dos ratos, o homem de não sei o que, o homem dos lobos, ele vai começando a dar nomes para as doenças. Mas antes era tudo tratado como histérico. E ela está numa crise de histeria e para o marido a melhor forma de combater essa crise é isolando, não é, numa casa de campo, em férias, para que ela possa melhorar. O problema é que ela não melhora.
ela piora em condição, não é? Só que assim, eu não vejo isso como uma maldade do marido ou como uma forma opressora do marido de prejudicá-lo, muito pelo contrário. Até porque o tempo que ela passa com o marido é muito pouquíssimo. O marido trabalha na cidade. Ela fica sozinha esse tempo todo numa casa de campo. E quando você diz trancafiada, não é no sentido literal da palavra, sim que ela está isolada no campo, o marido está na cidade. Então, eu não senti essa opressão patriarcal sobre ela. O que eu acho que vale a pena discutir a respeito de lendo a obra é qual que é o limite entre o cuidado que você tem com uma pessoa e a obsessão. Eu acho que isso fica bem claro nessa obra, porque o marido diz várias vezes durante a obra que ama, que está preocupada com ela, o marido aluga uma casa de campo para justamente ver a esposa bem, para querer o bem para ela se E é ela que fala na voz do marido, porque o marido, como eu falei, ele não fala. Ela que diz, meu marido me ama, meu marido gosta de mim, e eles realmente têm uma relação... E o marido chega ao ponto de ele passar a ter que fazer todas as atividades da casa além do trabalho dele. E ela mesmo, a personagem, comenta no livro que ela se sente inútil por não poder ajudá-lo devido ao estado dela. Então eu acho que isso fica muito explícito no livro. Sim, e a ideia é que também não é tratar disso. Eu tenho até uma pergunta melhor, que é: qual é o limite entre o natural e o sobrenatural nessa obra? Que o que nos interessa aqui é o terror, obviamente. E ela vê figuras, não é, dentro do papel de parede. Então, aquilo ali é realmente uma visão alucinógena, uma alucinação, ou é real, dentro da ficção, claro, né? Ela está vendo realmente criaturas ali que se movem e tal, dentro desse padrão do papel de parede. Essa é a grande pergunta do livro. É isso que torna o livro um livro de terror, na minha concepção. Não é? A ideia do fantasioso no papel de parede, que é o título do livro. Ela fica a olhar para aquilo dia e noite e começa a criar padrões naquele papel de parede que parece ter vida, ou que parece ter isso, que parece ter aquilo. Então, uma proposta de uma pessoa doente mental, com uma mente, né, debilitada, só que o problema é assim: ela é louca, tá, mas as personagens do Poe todas são loucas. Sim. Ou quase todas, pelo menos, né? Do Gato Preto, por exemplo, é um alcoólatra. Ele não tem noção de realidade. Até lembrei muito da Esfinge, Carlos. Porque às vezes você dá... O ponto de vista, né? Literalmente. É o ponto de vista que causa você acha uma coisa e dependendo do ponto de vista é uma coisa mais simples. Sem dúvidas. É uma ideia de ponto de vista literalmente. E não é ponto de vista que nós estamos falando, é ponto de vista mesmo. Porque na Esfinge é o inseto que está próximo a ele e ele acha que é um monstro, né? A mesma coisa é aqui. Como ela está só olhando para aquilo, acaba gerando alucinação. Não é? Ela acaba vendo ali coisas que, né, não condizem com a realidade, são coisas totalmente anormais. Então, eu particularmente gostei do livro, eu não gostei do prefácio, não gostei do pós-fácio, eu acho que o livro deveria ter sido publicado sem prefácio, sem pós-fácio, é um livro para ser lido sem nenhum tipo de referência. Por quê? Porque é um livro que se explica por si próprio. Não é necessário, eles fizeram isso aqui só para encher linguiça, porque como é um livro muito fininho, ele ia ficar muito pobre, muito com poucas páginas, eles acabaram enfiando tudo que é tipo de coisa ali para engrossar. Acho isso um desperdício. Porque a obra realmente, na minha opinião, eu achei genial. Eu não conhecia essa autora, eu fui conhecer pelo Lovecraft, tá? Lovecraft que indicou essa autora, porque ela é uma contemporânea dele. E contemporânea não, ela é anterior a ele, né? Alguns anos, quase 40 anos, né? Ele é dos anos 1920, 1918, por ali. Então eu acho uma obra verdadeiramente genial, e não sou só eu que o diz, são grandes escritores como Lovecraft, o próprio Stephen King gosta muito dela. E eu acho que foi um desperdício ter feito essa edição assim tão foi puxada por um viés ideológico, político, que não é ideia, é um livro de terror, é um livro de... Tudo bem, não precisa nem ser um livro de terror, é um livro social, mas não é um livro político. Né? Embora a autora seja política, tudo bem, ela é política, mas autores também são políticos e também tem obras que não são de viés ideológico. Eu tenho que cuidar com isso, né? Sendo editor de um editor-chefe, né? De uma grande casa editorial, eu preciso cuidar disso. Né, para não misturar as citações, para não misturar as coisas. Né? São obras de distinção. O que a autora é do que ela escreve. Né? Até vale ressaltar, Carlos, que essa obra apresenta muitos traços autobiográficos. A dificuldade que a autora passou quando o pai dela abandonou a família quando ela ainda era muito pequena, a infelicidade dela no casamento. Ela cresceu praticamente sem ternura alguma,
sem uma figura de amor. Então ela acabou trazendo um pouco da realidade, como a gente sempre fala, para o livro que ela fez. Sempre é, ainda mais os autores mais recentes, né? Depois do romantismo ali, do realismo para frente, até agora o pós-modernismo, se é que o pós-modernismo existe, todas as obras são autobiográficas, né? Do James Joyce até o Lobo Antunes, do Faulkner até não sei quem. É impossível o autor não colocar da sua vida na obra, né? Isso é impossível até porque é o primeiro referencial que ele tem, né? E a Charlotte Perkins Gilman, ela escreveu muito, só que ela publicou pouco, não é? E o Papel de Parede Amarela realmente foi muito difícil ela publicar, aí sim, por uma questão machista da época, realmente foi difícil e tudo mais. Mas isso não quer dizer que o livro era um livro com viés feminista e tudo mais. Né? Tal como a Virginia Woolf, que muita gente força a barra também, né? Diz que ela é feminista e não sei o quê. Olha, eu li quase toda a obra da Virginia, romântica, né? de romances, né? de romances, alguns românticos, outros realistas, outros mais modernistas, porque a Virginia Woolf ela teve uma série de fases na obra dela, não é? Então tu tens obras que são mais românticas, tipo Noite e Dia, aí tu tens obras que são mais modernistas, tipo O Quarto de Jacob, não é? Então eu nunca vi um traço de defesa feminista nessas obras, não conheço. E talvez nas cartas, nos diários, possa haver, mas aí não é obra ficcional, né? Então assim, eu acho que a Virginia Woolf, e o caso acontece também com a Charlotte Perkins Gilman, é a ideia de que elas não misturam viés político com viés literário ficcional. Então, assim, eu acho meio errôneo essa ideia de colocar ensaios de autores brasileiros aí de posição ideológica, né, de posição política. Eu acho isso bastante antiquado. Mas foi a opção da editora. Ainda vale a pena a aquisição. O livro é excelente, a obra da Charlotte eu acho uma obra excelente. E é uma leitura muito rápida também para quem gosta de livros curtos. É um livro fantástico, ele tem 60 páginas, praticamente um conto. Eu li de uma sentada, até fiquei assustado, porque eu pensei, tem 90 páginas e tal, quando eu vi na página 60 o livro acabou. Né? Então é um livro que eu li assim, acho que em meia hora. Um livro muito rápido de ler, a letra é grande, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas a letra é imensa. Uma letra, sei lá, esse aqui é um Garamonte, talvez letra Garamonte, tamanho, eles não dizem qual é a fonte aqui. Sabon LT é o nome da fonte. É uma letra Sabon, tamanho 16, isso aqui, 14, sei lá, imensa letra. E com espaçamento de duplo e tal. Então assim, é um livro muito fácil de ler, é um livro sem uma linguagem complexa, é um livro, em suma, para qualquer pessoa, para qualquer público, até para adolescentes e tal. Muito, muito recomendado da minha parte. Eu não sei o que o Nicolas pensou, ele finaliza esse vídeo dando a percepção dele. Bom, eu achei a obra interessante do ponto de vista como autor, como leitor, mas eu acredito que na minha percepção ela não se encaixaria no terror. Por quê? Porque eu não senti medo. E se for encaixar no terror, ela seria um romance gótico bem fraco, porque o terror dessa obra se baseia no quarto em si, é um lugar. Lembra muito os livros do Horace Walpole, que foi o precursor do romance gótico. Lembra um pouco também o do Bram Stoker, que nós iremos tratar. Mas é um conto de qualidade, sim, mas eu não encaixaria ele no gênero de terror, não. Concordo com o Carlos em relação à apresentação e o pós-fácil. Eu acho que tornou um pouco anacrônico o que foi apresentado. A ideia inicial do livro, né? Com o enredo da obra e a obra em si, porque você não pode comparar o movimento feminista naquela época da segunda metade do século XIX com o que tem hoje em dia. Porque com os vários que tem hoje em dia. Os vários que tem hoje em dia. Hoje em dia ele é muito mais... Ele é fortemente politizado. E naquela época nós estamos falando da busca pelos valores cidadãos da mulher. Nós estamos igualdade e tudo mais. Das sufragistas com o voto feminino, a igualdade de gênero, salarial, digamos assim. Acho que é um pouco cedo para falar isso, mas a mulher nem trabalhava. Acredito que o boom para a mulher entrar no mercado de trabalho foi na Primeira Guerra Mundial. A primeira já começou. Primeira mais, porque daí houve uma falta de mão de obra masculina, elas assumiram. Então, achei essa parte um pouco desnecessária, sinceramente. Talvez tenham pessoas que vão discordar comigo, mas
lendo a apresentação, o pós-fácil com a obra, ficou um... Não, e vale lembrar que quem nos assiste, por exemplo, é adepto, é simpatizante da teoria feminista, provavelmente vai gostar, né, do prefácio da Marcia Tiburi, ainda mais se o tipo de feminismo que você coaduna é o que ela coaduna, porque há vários feminismos hoje em dia, né, há vários movimentos feministas e cada um deles com uma proposta diferente. Então pode ser que você que está nos assistindo, eu, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que me assiste, eu não vou falar o nome dela, mas ela sabe quem é, que ela é bastante simpatizante dos movimentos feministas, e eu não sei se ela gosta da Marcia Tiburi, não sei se ela leu já a Marcia, pode ser que ela leia esse prefácio e realmente se agrade, mas pode ter feministas que já não suportam, por exemplo, aquelas que pregam um movimento de igualdade, elas querem ser já, elas querem ultrapassar o homem, né? Elas querem ter uma visão, uma visão revanchista. Elas querem quase que é um feminismo, né? É o contrário do machismo, então é um revanchismo, como tu falaste. Então é uma ideia assim. Então, eu não sei, né? Há pessoas que concordam e discordam. Eu, particularmente, acho que não era necessário. Eu acho que isso podia ter sido feito de forma diferente. Talvez a editora botar no site dela esse prefácio e tal. Dentro do livro, eu não sei porque eu acho que desvirtuou a obra. Não era a ideia. Eu acho que um prefácio falando sobre a ideia da fantasia ou de psicanálise dentro da obra seria muito mais interessante. A ideia do psicológico, os problemas psicológicos da mulher no século XIX. Perfeito. Os problemas psicológicos no século XIX, a histeria no século XIX. Perfeito. O terror na obra, que é uma coisa que nós estamos aqui discutindo, tá vendo? Nós não estamos discutindo feminismo, eu não vi feminismo na obra, mas eu estou vendo que tem um ponto de terror e tem um ponto que não é de terror. Isso poderia ser discutido num prefácio. Agora, sabe, foi uma coisa assim meio a esmo dentro da obra que realmente não se encaixou. Mas acho que seria isso, né, Nicolas? Mas eu acho assim, cada um que pegar essa obra para ler, leiam o prefácio da Marcia Tiburi e leiam a obra em seguida. Dá a impressão que a prefaciadora tenta forçar uma coisa que, no mínimo, é inconclusiva, não tem como chegar nessa conclusão. Você pode dizer assim, ela foi oprimida pelo marido, o marido levou ela para um lugar afastado, mas no meio da obra, isso é explicado que o marido queria o bem da esposa, levando ela para se tratar da doença. Então, mostra esse apreço. O que fica evidente é qual que é o limite desse apreço. Até onde vai que eu estou sendo invasivo em relação ao meu cônjuge, por assim dizer. É importante, na hora de fazer a leitura, perceber certas colocações do prefácio, o que realmente é na obra, que talvez, na minha opinião, não quer dizer o que força-se a dizer. São as nuances da obra, né? Exatamente. Cada leitor tem uma perspectiva, uma percepção diferente da obra, ainda mais se tiver percepções ideológicas e político-partidárias, enfim, científicas, sociais, diferentes, não é? Então, realmente é um livro bastante polêmico, é um livro que foi polêmico na época que foi publicado e tudo mais, criticado por uma sociedade, enfim. Então é um livro que vale a leitura. Primeiro, como eu já falei, um livro curto, um livro rápido, um livro fácil e um livro polêmico, não é? Então ele é um livro de Halloween, está na nossa série de Halloween porque ele tem terror, mas ele tem problemas sociais, tem problemas psicossociais do século XIX, problemas antropológicos da inserção da mulher, da inserção do indivíduo, do homem, no mercado de trabalho, na família, na relação conjugal, etc, etc, etc. Então, por essas e outras, ele está na nossa lista de Halloween, por ser um livro de fantasia também. Acho que seria isso, né, Nicolas? Sim. Nossa percepção da obra. O resto fica com você, caro espectador, na sua leitura, na sua percepção. Se tiver uma percepção diferente da nossa, comente ali, não é? Faça seu comentário, que com certeza nós veremos e faremos a nossa contrapartida. Claro. Beleza, gente? Um grande abraço. Prazer tê-los aqui conosco. E acompanhe os nossos próximos vídeos dessa série especial de Halloween.